Olá, é um prazer mais uma vez estar com vocês para falar um pouquinho sobre o Evangelho. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira igreja, a igreja do coração de Deus, a igreja que Deus quer, né? E dizendo que igreja, entenda quando eu digo igreja, eu não estou falando de paredes, eu não estou falando de templos, não estou falando de locais com endereço, CNPJ, não estou falando de papéis, não estou falando de conta corrente, enfim, não estou falando de denominação, não. Quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja invisível, da igreja gente, igreja pessoa, aquela igreja que só Jesus conhece, aquela igreja que habita o templo do Espírito, habita o Espírito Santo, que é pessoas, que são pessoas. Isso é igreja. Isso forma a igreja de Jesus, a igreja invisível, onde um dia ele vai vir buscar esta igreja. E onde é que está esta igreja? Onde está? Dentro das denominações evangélicas? Aonde? Dentro da igreja católica? Dentro do espiritismo? Eu creio que essa igreja está em todos os lugares, porque são pessoas, e só Jesus conhece o coração de cada pessoinha, só Jesus conhece o coração de cada gente, de cada ser humano, só Jesus conhece as entranhas de cada um. E a igreja do coração de Deus, eu queria ler Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, preste atenção. A igreja que Deus quer, a igreja gente, não esqueça. E tente comparar com a chamada igreja evangélica, aonde você frequenta, onde você vai. Se tem pessoas com este naipe aqui, que eu vou ler, com esta estirpe, com este caráter que Deus quer. Romanos 12, a partir do 9, olha as virtudes que Deus quer, que Paulo fala aqui. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Veja a descrição que Deus começa a fazer daquilo que Ele quer para cada pessoa que se diz serva dele. Primeiro Ele fala que o amor seja sem fingimento, seja sem falsidade, amar sem querer nada em troca, um amor incondicional. Olha, eu amo porque eu vou dar um presente para aquela pessoa, porque eu quero dar, e eu não espero nada em troca dela. Se ela quiser me amar, ela me ama. Se ela não quiser me amar, ela não me ama. Mas eu decidi amá-la. É um amor sem fingimento. Ele continua a detestar o mal. Como é que eu detesto o mal? Como que é que Deus quer que a igreja dele deteste o mal? Como? Apegando-vos ao bem. Porque quanto mais a gente faz o bem, mais eu não vou pensar no mal. Quanto mais eu fizer o bem para o meu próximo, o mal vai se afastando de mim. Mas eu vou detestando o mal. E para que eu deteste o mal, eu preciso fazer o bem. Porque se eu não fizer o bem, o mal se aproxima de mim. É simples assim. Aí você vai vendo, vai comparando com você, eu comparo comigo, e você vê aí raciocinando se existe dentro do seu ciclo religioso pessoas com essa estirpe. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É assim na sua comunidade? É assim? Que se ama cordialmente uns aos outros? É ou não? Preferindo-vos, você prefere honrar o outro ou você prefere ganhar a honra? A igreja do coração de Deus é que nós sejamos
unidos e dê honra ao outro, uns aos outros, porque se eu honrar o outro e o outro me honrar, nós vamos nos honrarmos uns aos outros automaticamente. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede esperançoso, como disse Jeremias, que ele queria se lembrar daquilo que trazia esperança para ele no livro de Lamentações. Eu quero trazer à minha memória, disse Jeremias, aquilo que me pode trazer esperança. E Jesus está falando aqui para que nós sejamos fervorosos de espírito e regozijarmos-nos na esperança. Que esperança? Esperança de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele continua: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Tribulação você pode dar vários nomes para ela. Você pode dar doença, você pode dar o nome de uma condição financeira que não seja a ideal que você quer. Você pode, enfim, nomeá-la como você quiser. Várias coisas envolvem a tribulação e você sabe o que você está passando. E Deus, Ele quer que a igreja dele seja paciente na tribulação. Na oração, perseverantes. Precisamos orar mais, não repetindo palavras vãs, mas orar para que nós fiquemos mais próximos de Jesus. Sejamos perseverantes nisso. Compartilhar as necessidades dos santos. Eu preciso compartilhar a minha necessidade com o outro. É muito verdade hoje que isso está quase impossível. Porque se você falar uma necessidade para o outro próximo a você, metade da sua comunidade vai ficar sabendo. Imagine só se você falar de um pecado que você cometeu. Você já pensou nisso? Vão descer além em você. Você vai confiar no irmão e depois você vai chegar na igreja, lá na sua comunidade, todo mundo vai ficar falando o que você fez. Eu sei que hoje está difícil, mas, se você puder compartilhar com alguém as suas necessidades, compartilhe. Praticar a hospitalidade. Seja hospitaleiro. Quando eu falo de hospitalidade, eu não estou falando para você levar mendigo para sua casa, não é só isso. Tem gente do seu lado que está precisando de um abraço. Tem gente do seu lado que está precisando de uma palavra amiga. Talvez até o seu filho, talvez até o seu pai, talvez até a sua esposa, talvez até o seu esposo, mulher. Está precisando de um abraço, de um incentivo. Você só coloca ele para baixo. O homem só não consegue elogiar a sua esposa quando ela corta o cabelo, não é hospitaleiro, não é amável, não abre a porta do carro para a mulher entrar. Seja hospitaleiro com ela. Abençoai os que vos perseguem. Será que a gente faz isso? Será que nós, como igreja de Jesus, será que a gente abençoa aquele que fala mal da gente? É difícil demais. Mas a verdadeira igreja tem esse predicado, tem esse substantivo, tem esta qualidade de igreja. Lembra o que eu falei? A igreja do coração de Deus? Olha as qualidades que Paulo aqui coloca pra gente. Abençoai os que vos perseguem. Não. Abençoai e não amaldiçoeis, ele fala. Se você conseguir abençoar, automaticamente você não amaldiçoa, porque você já abençoou. Mas a gente faz o contrário, a gente fala igual os discípulos de Jesus. Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus lá na cidade de Samaria, sabe o que
os discípulos de Jesus pediram para Jesus: Jesus, você quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu para matar esses caras agora? Isso é uma oração, toda amenizada aqui, irmão, porque é hilário. É hilário, não parece uma oração de discípulo. E a gente faz igual. A gente faz uma oração, uma macumba evangélica. É uma macumba evangélica, irmãos. Pedir para que Deus, vamos tentar pensar como Deus pensa? Preste atenção. Deus tem 2 filhos. Você e o seu irmão, que você chama de irmão na igreja. Estou falando só de 2. Aí você pede para que o seu irmão, você pede para que o seu pai, que é filho que é seu irmão, você pede para que o seu pai mande fogo do céu na cabeça do seu irmão. E ele, como pai, você acha que ele vai fazer isso com o filho dele? Você acha? E a gente faz isso. A gente, em vez de abençoar, a gente amaldiçoa. E ele continua falando no livro de Romanos: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. É muito fácil a gente se alegrar com quem está contente, não é verdade? Ou ao contrário, é muito fácil a gente chorar com aquele que está chorando. Se você for num sepultamento de uma pessoa que você não conhece, só de você ver as pessoas tristes e chorando, automaticamente o seu espírito vai se contrair e você vai ficar triste também com aquilo, vai chorar também. Agora eu quero ver você sorrir com aquele que está sorrindo. Por que é mais difícil? Porque aquela pessoa pode ter sido abençoada, comprou uma casa, ganhou um filho, comprou um carro, o mesmo carro que você queria, e aquela pessoa conseguiu comprar, e você não. Eu quero ver você dar risada com ela. Parabéns, meu irmão, parabéns, você conseguiu alcançar o seu objetivo. É muito mais difícil. Mas a gente pensa que chorar com os que estão chorando é só chegar do lado, encostar a cabeça no ombro dela e chorar junto. Não, chorar com os que choram é você ir ao encontro dela, abençoá-la com aquilo que ela está necessitando, é dar provisão para ela também. Esta é a igreja do coração de Deus. Ele continua: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, mas não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagais a ninguém mal por mal, olho por olho, dente por dente. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ele usou uma palavra aqui: esforçai-vos em fazer o bem. Por quê? Porque é difícil fazer o bem. A nossa alma quer fazer bem para nós mesmos, não para os outros. Então nós precisamos nos educar em fazer o bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, se depender de mim, eu preciso ter paz com todos. Agora, isso não depende só de mim, mas se depender de mim, eu vou querer ter amizade com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuo, diz o Senhor. Não tente fazer você a vingança, porque a vingança pertence a Deus. E quando a gente ora para que mande fogo do céu na cabeça do outro, sabe qual é a vingança de Deus, queridos? Amor. Sabe qual é a vingança de Deus para o nosso próximo? É amor. Mas a gente quer o contrário. E ele termina no versículo... Não, faltam 2 ainda.
Quando a gente pede, quando Deus fala que a vingança é dele, ele continua. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo usou as palavras de Jesus. A gente quer retribuir o mal com o mal, mas Deus pede para que nós venhamos a retribuir o mal com o bem, porque fazendo assim, no mundo espiritual, brasas vão se juntar sobre a nossa cabeça. Deus vai nos abençoar quando nós abençoamos o nosso inimigo. É simples assim. Difícil, mas é simples. E para terminar, não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Lembra que eu acabei de falar aqui que o mal só é vencido quando a gente começa a praticar o bem. Esta é a igreja do coração de Deus. Romanos 12, de 9 ao 21. Se nós conseguirmos praticar um pouquinho do que está escrito aqui, Deus vai se alegrar muito. Que Deus nos abençoe.